Recentemente, o cantor Elton John, de 77 anos, maravilhoso, contou que teve muita dificuldade de assistir ao seu novo musical, porque ele teve uma infecção que o deixou com a visão limitada. Ele está em processo de recuperação e comentou que esse processo, que o caminho é lento. E aí a gente quis entender mais sobre isso, sobre infecção ocular. E a gente convidou o oftalmologista, Dr. Juliano Freitas, que está aqui comigo hoje. Juliano, mais uma vez, obrigada por ter vindo. Mônica, muito boa tarde. Boa tarde a todos em casa. É um prazer. Muito obrigada. Tem pergunta? Pode fazer, que dá tempo. 99897.000. Ele teve essa infecção que ele percebeu que perdeu um pouco da visão. A gente sabe o que é essa infecção? Bom, na verdade, o Elton John ele divulgou em nota que ele teve uma infecção ocular e que essa infecção determinou uma perda importante de visão. No entanto, ele não especificou a qual a infecção ele se referiu especificamente. O termo infecção ocular ele é um termo bastante amplo, desde coisas corriqueiras como a conjuntivite, que aparece todos os dias no consultório, até situações bastante específicas. E o nível de gravidade depende totalmente da infecção a qual o paciente se refere. Por exemplo, a conjuntivite é uma situação corriqueira, realmente é algo que a gente vê todos os dias no consultório e que certamente todo mundo já teve em algum momento da vida. Verdade. Agora, há situações de infecções oculares que são extremamente específicas e associadas a condições de saúde de cada paciente. Por exemplo, pacientes que estejam em imunossupressão, seja por tratamento de algumas doenças, ou seja, uma imunossupressão induzida por medicamentos, ou aquela imunossupressão que existe associada a alguns tratamentos oncológicos, a imunossupressão do paciente portador do HIV, por exemplo, pode predispor a uma série de infecções oculares e quanto menos eficientemente o sistema imune do paciente estiver em funcionamento, maior a chance que essa infecção tenha um potencial de comprometimento visual. E a gente tem essa infecção, ela dá sintomas? Há como eu prestar atenção se tem alguma coisa errada? Por exemplo, no caso das pessoas que fazem algum tipo de tratamento, usam algum tipo de medicamento, ela vai dando sinal, a infecção? Eu acho que o importante é que as pessoas de casa saibam que existem duas coisas às quais elas devem ficar atentas. Certo. O primeiro é a qualidade da visão. Uma piora recente, uma piora abrupta, principalmente da visão, particularmente se for uma piora diferente, num olho está de uma forma, no outro olho ela nota algo diferente, ou sintomas outros, como por exemplo, dor ocular, olho vermelho, lacrimejamento, aquela sensação de que tem areia no olho, enfim, apesar de serem coisas absolutamente diferentes, aquilo que é visual e aquilo que é de sensação sobre os olhos são sinais de alerta para que possa ter um processo infeccioso em andamento. E até para procurar o quanto antes e verificar o tratamento, que Exatamente. é de que forma? Uma vez que o termo ele é realmente bastante amplo, tudo passa pelo diagnóstico correto. O oftalmologista é o médico mais indicado para o diagnóstico, para que haja algo mais específico, e cada tipo de infecção demanda um tratamento em particular. Vou dar um exemplo. Uma conjuntivite viral, nas suas formas mais leves, o simples uso de um lubrificante pode ser suficiente para amenizar os sintomas e fazer com que a pessoa passe mais rapidamente por esse período, uma vez que a resolução é espontânea. E situações mais graves, por exemplo, uma infecção herpética que facilmente é confundida com uma conjuntivite, demanda um tratamento totalmente diferente. Entendi. Uma ceratite herpética, que é uma inflamação causada pelo vírus herpes, extremamente comum, aquele mesmo que causa lesões labiais muito frequentes. Pode aparecer nos olhos também? Pode aparecer nos olhos e um tratamento mal conduzido tem um potencial muito fácil de agravar o problema da pessoa. E uma ceratite herpética mal conduzida tem sim também o potencial de haver algum tipo de comprometimento permanente da visão, ainda que qualitativo, mas pode sim. Uma dúvida que eu vi aqui é em relação, por exemplo, poluição. Agora a gente vai entrar num tempo de férias, as pessoas viajam bastante, né? De repente vão para a praia, enfim, isso pode levar a uma infecção significativa, doutor Juliano? Olha, depende muito em relação ao agente. Considerando uma pessoa normal, com o sistema imune funcionando perfeitamente, ambientes com maior concentração de pessoas te expõem a vírus comuns, como por exemplo, quaisquer vírus que causem infecções de vias aéreas superiores, um resfriado simples, o próprio vírus da gripe, até mesmo o coronavírus, que todo mundo ouviu falar tanto durante o período da pandemia, são causas comuns de infecções de superfície ocular. Sim. Então, encontrar com muitas pessoas pode predispor a isso. Algo extremamente comum, como por exemplo, o uso de lentes de contato em ambientes de água, piscinas, clubes, mar,
predispõe a algumas infecções. O uso não criterioso de lentes de contato é uma causa extremamente comum de infecções oculares e, às vezes, infecções oculares de tratamento bastante difícil, que, se não for devidamente conduzido, também traz alguma sequela visual. Deixa eu trazer umas perguntas aqui dos nossos amigos. A Cida, que está lá na Morada da Colina, ela perguntou, ela disse o seguinte: ela fez cirurgia de catarata e, desde então, ela percebeu que tem infecção nos olhos. Isso é normal? Ela não especificou aqui qual infecção, doutor Juliano. Tá, vamos lá. As pessoas, muitas vezes, elas confundem uma inflamação com uma infecção. Correto. Uma infecção significa a presença de algum micro-organismo trazendo algum problema. Geralmente, a presença do micro-organismo traz um processo inflamatório indesejado. Tá. Infecções, uma cirurgia de catarata, em que tudo foi feito conforme o que se preconiza como ideal, é algo muito raro. Fala-se alguma coisa de 1 para cada 10 mil olhos operados. E é um caso que inspira cuidado, que tem que ser conduzido por um oftalmologista, geralmente até em conjunção, um especialista em catarata com um especialista em retina. Muitas vezes assumem um caso dessa natureza. É algo improvável. Agora, há que se diferenciar. Será que o que ela está relatando como uma infecção que veio após a cirurgia de catarata não é uma inflamação recorrente que ela tenha? Por exemplo, algo mais corriqueiro, como um olho seco, que, se for devidamente tratado, alivia os sintomas que ela apresenta. Né? Ela, de fato, tem que ter uma conversa muito boa com o oftalmologista que está conduzindo o caso, para saber exatamente do que se trata o problema dela. Ô, Rafael, eu precisava fazer só mais uma pergunta, posso? Só mais uma pergunta aqui, doutor Juliano, papo tão bom, eu sei que o senhor vai voltar. A nossa amiga teve uveíte sem causa aparente, ela tem medo de ter de novo. Pode correr o risco? É a Viviane. Olha, essa é uma ótima pergunta. Quando a gente fala de inflamação ocular, e particularmente as inflamações de causa infecciosa, a gente conhece muito bem, as pessoas conhecem muito bem as infecções de superfície ocular. As conjuntivites são um exemplo clássico disso. Mas existem inflamações que ocorrem dentro dos olhos, nas estruturas de dentro do olho. A estas inflamações a gente chama de uveites. E as uveites de causas infecciosas são uma grande parcela desses casos. Agora, existem casos de uveites que, apesar de toda a investigação bem conduzida, não se chega a uma causa. Você evidencia que está inflamado, você trata a inflamação em si, e quando é possível a elucidação da causa da inflamação, trata-se também a causa. Então, o paciente que teve uveíte uma vez ou outra, eventualmente pode ter uma nova vez. É importante que haja acompanhamento. Esse é o doutor Juliano Freitas, oftalmologista, com a gente aqui, e claro que vai voltar trazendo mais informações sobre a saúde ocular. Obrigada. Sempre que vocês quiserem. Sempre eu que agradeço. Tá? Obrigada, viu? A gente está vendo aí, olha, a imagem dos nossos olhos, justamente para que a gente possa se cuidar, ter essa preocupação justamente de agendar a consulta com o oftalmologista, né? E tomar todo o cuidado necessário. Tá bom? Muito obrigada.